quando acontece a paralisia do sono, na maioria das vezes, para mim, ela não é boa, porque ela quer me enforcar, porque ela se faz passar por outra pessoa. Teve uma das vezes, inclusive, com a minha avó, que ele começou a se passar pela minha avó. Então, falando coisas que realmente que aconteceram, né? E que ela dizia, eu estou com muita saudade de vocês, vim aqui porque eu queria ver meu bisneto, e na época eu estava de licença maternidade do meu primeiro filho. Então, assim, o primeiro encontro foi ótimo, né? Tava maravilhoso, só que aí começou a mudar essa voz, ela começou a ficar trêmula, e aí começou a me enforcar. Eu tinha isso uma vez na semana, já ficava tipo 2 semanas sem dormir direito, com medo disso acontecer de novo. Estamos de volta com a última parte do nosso debate sobre paralisia do sono. E no bloco anterior, o Norberto deixou uma questão para a Márcia. Norberto, você pode fazê-la novamente? Se alguma vez já aconteceu consigo de você pensar em alguém e esse alguém ligar para você? É claro que aconteceu comigo e com a maior parte das pessoas, dos seres humanos. Eu sou parapsicóloga e se eu quisesse aqui agora, em rede nacional, negar o fenômeno mais frequente da parapsicologia, que é a telepatia eu estaria sendo uma idiota. Exato. Então, a telepatia é só de vivos com vivos. Então, alguém que está lá longe quer me visitar ou quer me telefonar, eu sou capaz de captar por telepatia esse desejo da pessoa. Tá. É um fenômeno parapsicológico humano. Não querendo satirizar, mas se nós encerrarmos a atividade mental, que quando nós estamos encarnados a gente fala. Então eu penso, exteriorizo através da minha voz, através de um idioma. E nós sabemos que pessoas que mudam de país e deixam de falar a sua língua mãe durante 10, 15 anos, têm dificuldade de falar quando retorna para o seu próprio país. Isso é comum, certo? Então imagine-se, o indivíduo morre, ele não tem mais cérebro físico, ele deixa de pensar. E ele vai aguardar o dia do juízo final. Como ele vai se comunicar no dia do juízo final para relatar os seus benefícios ou malefícios cometidos durante aqueles 80 anos de vida? Então a atividade mental, pós-morte, ela é plena. Porque a única coisa que nós temos é o conhecimento. Eu morri, vou levar esse pacote de conhecimento para onde? Vai ficar comigo? Não, eu transmito isso através de processos telepáticos, através das intuições, através da inspiração. Então, os defuntos, os mortos, conseguem se manifestar, inclusive durante o sono. No sono, na fase REM do sono, é a fase de maior atividade mental do espírito, que vai procurar os seus afins. E aí ele vai sonhar. Então, o sonho, ou o desdobramento astral, como é chamado comumente por aí, não é nada mais, nada menos do que a atividade espiritual do indivíduo como vivo, quer dizer, como vivo ele pode sonhar. E depois que ele morre, ele não pode continuar sonhando como espírito? Se você falou no início que nós somos um ente, espírito, matéria, matéria é burra, espírito é inteligente. O que é essa inteligência, esse quanto de inteligência vai ficar fazendo pós-morte? Aguardar o dia do juízo final é uma coisa meio incongruente.
Então, os vivos podem se comunicar com os mortos? Pode. Através do quê? Dos sonhos. Inclusive, intervivos. Márcia. Se eu sonho com você, Márcia, nós estamos mentalmente ligados às 3 da manhã. Os sonhos não passam de uma amálgama indigesta, uma mistura total do que eu vivi, do que eu imaginei, do que eu tenho medo do que aconteça, do que eu captei por telepatia. E como durante o sono, a censura do inconsciente relaxa, então no sono eu posso até matar você, que eu não vou ser condenada por isso, porque durante o sono não tem o superego, que é o censor do inconsciente. Não tem critérios morais, não tem critérios religiosos. Então eu posso transar com o Brad Pitt, porque durante o sonho não tem a censura do inconsciente. Então, o sonho mistura tudo, realidade, fantasia, desejo, medo, e é necessário para saúde mental, para fazer a higiene mental e psicológica. Agora, quanto que a carne é burra, se eu fosse um amontoado de órgãos, sim, mas é uma unidade. O ser humano é corpo e alma. O ser humano é corpo e alma. Então, quem é inteligente, quem pensa, quem sente, quem imagina, é o ser humano, a unidade, corpo e alma. Márcia, agora, como o Norberto teve a oportunidade de fazer uma questão para você, eu dou a oportunidade para você também fazer uma para ele. Ai, que pergunta que eu faria para o Norberto. Deixe-me ver. Diante de tudo o que você falou, e que você se expressa com muita facilidade, como que você consegue, assim, com tanta eloquência, né, negar diversos ramos da ciência ao mesmo tempo? Você nega num momento a filosofia, no outro a teologia, no outro você nega a neurologia, no outro você nega a psicologia, como se todos os estudos de todas as áreas de ciência não passassem de idiotices e que a única verdade última e absoluta é a proposta de interpretação espírita. Não, em nenhum instante nós negamos a ciência. Em nenhum instante nós negamos a ciência. Se, o próprio Kardec disse, se a ciência comprovar algo diferente do que tem na teoria espírita, siga a ciência. Então, em nenhum instante há a negação. Tá, então, no caso concreto do nosso tema de hoje, que é a paralisia do sono, é tratado com clonazepam com muito êxito. Então, deveríamos ter a humildade, então, de ficar com a ciência. É um distúrbio do sono, um distúrbio neurológico, tratado facilmente com medicamentos e com terapia. Isso, nós poderíamos substituir essa medicação por um TACAP. Se eu der uma tacapada na cabeça do indivíduo, está resolvido o problema. Então, a atividade física precisa de componente físico. Eu preciso de liberação de energia através das reações químicas medicamentosa para acessar algumas atividades neuronais ou estimular determinadas atividades neuronais. Então, a ciência Norberto, corrobora para uma melhor atividade física. Só avisando que você está nas considerações finais. Pois não. Então, a medicação, ela corrobora para um melhor estado da nossa condição física, em que não é atingida plenamente por desequilíbrios do espírito. Mente sã, corpo são. Se a sua mente for perfeita, você vai viver a vida inteira e não vai pegar um resfriadozinho. Apesar de ter chikungunya, ter H1N1, ter zika, ter um monte de coisa por aí. Se você estiver plenamente equilibrado, o seu corpo responde ao equilíbrio do espírito, do ser inteligente que comanda a matéria burra. Obrigado, Norberto. Márcia, suas considerações finais? As minhas considerações finais vão fugir um pouquinho da última afirmação aqui agora do momento. Eu quero voltar um pouquinho lá atrás e retomar o que ele falou de juízo final, porque se o juízo final é no final dos tempos, e o tempo é
para a matéria, para a pessoa que já morreu e está, né, na eternidade, vamos assim dizer, ali não existe o tempo. Então, quando a pessoa morre, para ela já acabou o tempo. Então, a morte, a ressurreição imediata. E cada um vai receber seus prêmios, os seus castigos, segundo os seus méritos, porque para ela acabou o tempo. Obrigado, Márcia. Obrigado, Norberto. E vocês, o que acharam do nosso debate de hoje? Tem alguma história sobre paralisia do sono que pode compartilhar com a gente? Então entre em contato em mistérios@tvmundomaior.com.br ou deixe o seu comentário no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.